Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 9, a verdade sobre a morte. Temos visto que os últimos temas, fazendo uma breve recapitulação, tema 6, vemos sinais da volta de Cristo, vemos também como será a volta de Jesus, e dentro desse tema, dentro desse tema, vimos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntamente com os vivos terão os corpos incorruptíveis transformados, e irão se encontrar com Jesus nos ares. Nisso haverá um período de 1000 anos, onde os salvos estarão no céu e os perdidos estarão mortos, servindo de esterco para a face da terra. E vimos um pouco também no tema 7 de que, ou fizemos uma referência, que os mortos não têm consciência de nada, mas não entramos em detalhe, é o que iremos entrar em detalhes agora nesse tema de número 9. A pergunta que surge, o que acontece a uma pessoa depois da morte? E existem muitas tentativas de respostas para essa pergunta, mas a maioria das explicações só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, o indivíduo ao morrer vai direto para o céu ou para o inferno. Mas se assim fosse, para que Jesus voltaria? Não faria sentido Jesus voltar e ressuscitar os mortos. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente entre outros seres. E a pergunta é: como acabará isso aí? Por que a gente não se lembra da vida passada? Então, em meio às ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta que produza segurança. E só podemos encontrá-la na palavra de Deus. Quem hoje morreu e venceu a morte eterna, porque aquela morte ali foi a morte que Jesus venceu na cruz, foi a morte eterna. E quem é que pode nos falar sobre esse assunto, se não o próprio Jesus, se não o próprio Deus? Interessante é que, para entender o que acontece com a pessoa quando a pessoa morre, nós devemos entender como foi que se originou a vida na Terra. Qual é o processo? Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7 é dito: Então formou Deus, o Senhor Jeová, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é que ocorre? Mais ou menos como está ilustrado aí. Você pode ver, a lâmpada mais a eletricidade, igual que luz. O pó da terra foi o material que Deus usou para criar o homem, mais o fôlego de vida, que vem de Deus. Algumas traduções ela chama de espírito. Esse fôlego de vida, que vem de Nefesh, Ruach, que significa exatamente isso, fôlego de vida, respirar. É igual que a alma vivente, ser vivo. É interessante notar que a Bíblia não fala que nós temos uma alma, mas que nós somos uma alma. E dentro disso, que a Bíblia fala que nós temos uma alma, aliás, que nós somos uma alma e não temos uma alma, lá em Ezequiel, por exemplo, a gente tem alguns textos muito interessantes, como, por exemplo, Ezequiel 18. Toda vez que a gente vê essa palavra alma na Bíblia, está relacionada a ser vivo ou a vida. Por exemplo, Ezequiel 18, verso 4 é dito: Eis que todas as almas são minhas. Deus falando: como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o ser vivo que pecar, ou o ser vivo que pecar, ele morrerá. Ou seja, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Então não existe uma alma desencarnada fora do corpo. Mas a alma é um ser vivo. Gênesis 46, verso 27 é dito o seguinte, veja que relato interessante. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
Aqui fala todas as pessoas. E lá em Deuteronômio, capítulo 10, só que no verso 22, falando da mesma história, vamos ver o que é dito, falando do mesmo relato. Deuteronômio 10, verso 22. É dito o seguinte: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor Jeová teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Em Gênesis fala que foram 70 pessoas, e aqui em Deuteronômio fala que foram 70 almas, né? Ou seja, elas estavam que vivas, não foi uma alma que foi desencarnada do corpo, como ensina aí a filosofia popular, né? O homem. E lá em Eclesiastes 12 é dito o seguinte também, falando da pessoa quando ela morre. Eclesiastes capítulo 12, no verso 7. Deixa eu abrir aqui, Provérbios, Eclesiastes. Vamos ler, aliás, alguns versos, né? Eclesiastes 12, verso 7 começa dizendo, né? Vou ler a partir do verso 1, diz assim: ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aí vai dizer mais, né? Continuando a leitura, ele vai dizer, verso 6: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, se despedaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, antes que morra, né? E antes que o fôlego de vida volte para Deus, né? Aqui foi traduzida essa palavra ruar, né, ou nefesh, fôlego de vida, como espírito, mas nada mais é do que isso significa exatamente a respiração. E muitos pegam esse texto dizendo, tá vendo? A pessoa morreu, o espírito vai para Deus, né? Mas se fosse assim, todo o ser que morresse, né? Todo o espírito, como eles acreditam, iriam para Deus, o bom e o mal, porque aqui não está fazendo distinção. Aqui só está falando que aquele, quando morrer, né, todo espírito volta para Deus, ou seja, o fôlego de vida. Não é a pessoa que está salva ou está perdida, é o fôlego de vida volta para Deus, como era no início da criação. Deus também disse para Adão, né, que o pó voltaria à terra, porque ele era pó. Gênesis 3, verso 19. Deixa eu ler aqui, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ele só veio a ser alma vivente, de fato, quando ele recebeu de Deus, né, o fôlego de vida nas suas narinas, né? Eclesiastes 9, verso 5, também vai dizer, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E verso 10, tudo quanto te vier a mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, no além, lugar dos mortos, para onde tu vai, não haverá nenhum conhecimento, nem obra alguma a se fazer. E lá também em Jó, tem um verso muito interessante, Jó capítulo 7, ele vai dizer uma coisa sobre os que morrem. Jó capítulo 7, verso 9 e verso 10. Ele diz o seguinte, ó, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Ou seja, Jó não está falando aqui que aqueles que morrem nunca mais vão voltar a viver. Não é isso. Mas aqueles que morrem, eles não vão voltar mais para a sua
casa. Por quê? Porque eles só voltam à vida quando Jesus vier. E quando Jesus vier, teremos novo céu e nova terra. Então esse negócio de dizer que a pessoa morreu e apareceu para fulano, para ciclano, isso é uma mentira diabólica. Deus proíbe a comunicação com os mortos. Não nos é possível ter comunicação com os mortos de maneira nenhuma, porque os mortos não têm conhecimento de coisa alguma. E nessas reuniões, que aparece ali o ente querido, supostamente o ente querido, falando coisas que só ele conhecia, temos que entender que é o próprio Satanás juntamente com os seus anjos, porque ele não quer que descobrimos a verdade, venhamos a conhecer a verdade e vivamos de maneira amargurada, sem saber o destino de nossos entes queridos, e nisso eles nos enganam, não falam nada sobre Jesus, sobre salvação, e sempre a pessoa está no lugar bom. Incrível é isso. Sempre vai dizer que a pessoa está no lugar bom. Então Deus proíbe a comunicação com os mortos, porque os mortos não têm conhecimento de nada, e quem aparece em tais manifestações é Satanás e seus anjos tentando enganar o ser humano. Então, como você pode ver aí no desenho, a morte, a gente vai ler ainda esse verso lá em João, é considerada como um sono. Os mortos voltam ao pó, a pessoa quando morre volta ao pó, tanto é que ela se desfaz, fica só o pó realmente, comprovando exatamente a veracidade da Bíblia Sagrada. Ela não tem sentimentos, não pode realizar obra alguma, não tem consciência de nada. Em Salmo 115 também, verso 17, o salmista diz que os mortos não podem louvar o Senhor. Então como é que os mortos estariam lá no céu sem louvar a Deus? Não existe isso. Todo o céu está louvando o Senhor. Então os mortos não têm conhecimento de nada. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, a Bíblia é clara em dizer: lemos no tema passado que Deus vai nos dar imortalidade na vinda de Jesus. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, é dito: o único que possui imortalidade, que habita em lugar inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ou seja, Deus é o único que possui imortalidade. Não é o ser humano. Não existe ser humano morrer e não morrer. Como muitos afirmam, Satanás disse, é certo que não morrereis. E quando o homem morreu, ele criou uma nova mentira. Ele disse que morreu apenas o corpo, mas a alma está viva, o espírito está vivo. Mas como a gente viu, a alma é o ser vivente, é vida. E espírito é apenas o fôlego de vida, não é nenhuma outra entidade, a parte do corpo. Isso é ilógico, até porque se você tivesse um espírito, como muitos ensinam, uma alma, por que você iria sentir cansaço? Por que você iria sentir fome? O próprio Jesus, quando apareceu a Tomé, ele disse, e aos discípulos, ele disse que me dê o que é que vocês têm aí para comer? Quer dizer, se fosse um espírito, como eles acreditavam, um fantasma, ele não comeria. Então a gente não teria necessidade de se alimentar, a gente não iria ficar velho, e mesmo que o corpo ficasse velho, a gente ia ter a mesma força de antes. Por quê? Porque nós somos um espírito, que se desencarna do corpo, que não morre, então não tem nem necessidade de um corpo. Então é uma doutrina realmente diabólica que só serve para enganar a humanidade. O homem, quando ele foi formado lá no Gênesis, havia uma condição para ele não receber a morte, que seria o quê? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer a Deus. E esta mesma condição é hoje. Você deve se arrepender de seus pecados e obedecer a Deus, viver de modo puro e santo como Jesus viveu, entregar a sua vida a Ele. Permanece a mesma condição. A diferença é que antes do pecado eles não tinham conhecimento do bem e do mal, e era até mais fácil para eles obedecer, mas eles preferiram acreditar em Satanás. E agora a condição permanece a mesma, é a obediência a Deus. Tanto é que lá em Apocalipse 14, lá é dito que os vencedores da marca da besta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou seja, uma fé viva, uma fé obediente. Romanos capítulo 5
falando ainda do tema do pecado, né, que entrou no mundo, vai dizer o seguinte, Romanos 5, verso 12, vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas lá em Romanos 6, verso 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para tudo existe jeito, inclusive para a morte. Desde que em vida você entregue sua vida a Jesus e viva seus princípios. Lá em João capítulo 11, ao falar da morte de Lázaro, Jesus disse o seguinte, verso 11 de João 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. E os discípulos não entenderam, então disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado apenas do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, se Lázaro tivesse consciência de alguma coisa, né? Jesus, ele teria dito, né? Ensinado a seus discípulos. Mas ele disse o quê? Lázaro dorme, e eles não entenderam, então Jesus disse: Lázaro morreu. Então Jesus compara aqui a morte a um sono. E outra prova também que não existe ninguém que vai queimar eternamente, e sim morrer eternamente, é o que Jesus disse, né? Verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, morreu, está morto, não está vivo, né? Ainda que morra, aquele que crê em Jesus viverá, porque Jesus vai ressuscitar, vai ressuscitá-lo. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, é vida eterna ou morte eterna. Não existe morrer e uma alma desencarnar do corpo. Isso é mentira. E mentira é coisa do diabo. Infelizmente, muitas igrejas estão ensinando mentiras. Lá na primeira carta também de Tessalonicenses, capítulo 4, a gente lê um pouco também quando estudamos a volta de Jesus, no tema 7, mas vamos ler de novo, que fala mais uma vez, retratando a morte como um sono. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4. Eu abri em Timóteo, antes de Timóteo, no verso 16. Está escrito o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, até a volta de Jesus, os mortos continuarão mortos. E outra referência que Paulo faz com relação à morte, a ser um sono, né? Ele fala lá no verso 14 aqui de 1 Tessalonicenses 4. Ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem dorme não tem consciência de nada. E vão ficar inconscientes até o quê? Até a volta de Jesus. E ali ele fala em João capítulo 5, versos 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então os mortos permanecerão mortos até a vinda de Jesus. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para o terror e horror eterno. E aí, aqueles que participarem, da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, eles receberão o galardão da vida eterna. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53 é dito: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mais uma vez tratando a morte como um sono. Se não fosse assim, Jesus diz o que, eu vos teria dito. Mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. Num abrir e fechar de olhos, não é a volta de Jesus. A volta de Jesus vem com muito alarde, com muita trombeta, com muita aclamação de vitória. O que acontece no abrir e piscar de olhos é a transformação dos nossos corpos corruptíveis para um corpo incorruptível. O verso 52 continua: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então isso acontecerá no abrir e fechar de olhos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, na vinda de Jesus é que receberemos a imortalidade. Aleluia. E aí diz, né? Você vê aí o desenho, a vitória sobre a morte. Nós vemos que Deus, né, enviou o seu Filho para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer em Jesus, como diz aí, João 11, versos 25 e 26, né? Ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Né? Fala também de ouvir a palavra de Deus, né? E crer naquele que o enviou, ser obediente, porque diz, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? E aí continua falando de esperança, de consolo, enxugará dos olhos toda lágrima, fala da ressurreição aqui, João 5, versos 28 e 29, fala de Tessalonicenses, que a gente acabou de ler também, que os mortos serão ressuscitados e juntamente com eles teremos nossos corpos transformados. Né? E aqui também em Tessalonicenses, a partir do verso 13, aqui, ó, quando ele fala que não sejamos, não vos entristeceis como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Portanto, o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. A morte é um sono e que os justos mortos ressuscitarão na vinda de Jesus, na sua volta. E, neste momento, eu reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua volta, receber a imortalidade. Que este seja também o teu desejo e a tua oração. E no próximo tema, o tema 10, estudaremos um pouco sobre a nova terra. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, que você, se tiver alguma dúvida, pode me contactar, deixando aí seu comentário. E se você gostou, curta e compartilhe, porque este é o modo que o YouTube usa para levar o vídeo, o canal a mais usuários. Então, se você acha importante esses conteúdos, que você possa curtir e compartilhar, para que mais pessoas conheçam a verdade e para possamos pregar o Evangelho por meio do YouTube e de outras redes sociais também, como o WhatsApp, por exemplo. Que Deus seja louvado. Amém.